Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. Bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo tranquilo, todo mundo se abraçados. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de Brasil República, tá? Vamos retornar à República Velha, falando da República Oligárquica, a terceira fase da República Velha. Como a gente já estudou desde a nossa penúltima aula, né? Vimos lá o governo provisório, vimos a República da Espada na aula retrasada. Na aula passada, falando do sistema político adotado, né, durante todo o período da República Oligárquica, que é a tal da política do café com leite, que a gente viu todo aquele sistema de corrupção política e eleitoral que acabava, né, criando todo um sistema onde a gente tinha aquela alternância, né, na presidência da República entre os candidatos de Minas Gerais e os candidatos da aristocracia agrária cafeeira paulista, tá? Hoje a gente vai retratar algumas outras coisas dentro da República Oligárquica, iniciando-se com o café, tá? Se a gente está falando de um período, né, que a gente retratou na semana passada, que vai ficar conhecido como o período da política do café com leite, é muito claro, e isso acho que ficou bem claro na aula passada, que a classe dominante aqui no Brasil nesse período é a aristocracia agrária cafeeira. O café ainda é a base da economia brasileira, tá? Não se esqueça que o Brasil, desde o nosso período colonial, a gente trabalhou muito isso, eu fiquei muito pegando no pé de vocês, da coisa lá do produto base da economia, o tal do produto rei, né? Inicia-se lá com o pau-brasil, depois a gente tem, né, a indústria do açúcar lá no Nordeste, com os holandeses, aquela associação entre Portugal e Holanda. Depois a gente tem, né, a descoberta do ouro nas Minas Gerais e, posteriormente, como a gente também estudou, a gente tem a introdução, né, das lavouras cafeeiras aqui no Brasil, que vão acabar se transformando na base da economia, tá? O problema, gente, qual que é? A gente tinha uma diversificação muito pequena, né, dentro da nossa base econômica. A agricultura ainda era não só a base, como boa parte, né, do capital, ou melhor, do capital não, boa parte do que a gente exporta. A gente não tem indústria praticamente aqui no Brasil ainda. A indústria ainda é praticamente uma indústria interna. A gente não exporta produtos industriais ainda nesse período. Do mesmo jeito que a gente nem mesmo consegue produzir, né, todos os produtos que são consumidos pela população brasileira, tanto industriais como também produtos agrícolas, tá? Por quê? Porque a gente tem uma base dentro do café. Então, se a gente pega, por exemplo, o estado de São Paulo, né? Hoje o estado de São Paulo, se a gente pegar aí as lavouras paulistas, se a gente pegar, deve ser uns 70% mais ou menos daí para cima de cana-de-açúcar. Nessa época a gente tinha muito mais do que isso até em café, e aí pega-se principalmente São Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Paraná. Base econômica, tá? E a gente viu que o café nasceu lá atrás, ali no período regencial ainda, tá? E aí durante todo o segundo reinado a gente tem todo um desenvolvimento, né, da produção cafeeira, principalmente no interior de São Paulo, ali, né, da região de Taubaté, da região de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, se expandindo para o interior, se expandindo para Minas, se expandindo para o Paraná. O que a gente tem que pegar aqui é o quê? O aumento da produção, o aumento da produtividade, o aumento, vamos dizer assim, da facilidade dos transportes que foi criada através das ferrovias aqui no estado de São Paulo. Tudo isso gerou o quê? Um aumento da produtividade do café, tá? Junta-se a isso o anseio da aristocracia de querer fazer o quê? Lucrar mais. Eles começam a fazer o quê? A aumentar a produção cada vez mais, tá? E por incrível que pareça, o aumento da produção vai ser o principal fator de crise na indústria cafeeira, de crise na nossa produção de café. Por quê? Porque a gente começa a produzir muito mais café, não do que a gente consome, mas do que o mundo consome, tá? E aí é aquela tal da história da lei da oferta e procura. Se você está produzindo demais, se você produz produtos demais, onde o mercado não consegue consumir, o que vai começar a acontecer? Você está produzindo, se o mercado não consome, esses produtos estão entrando em estoque.
Você está jogando o produto no mercado e esse produto não é consumido. O que vai acontecer com o preço? Lei da oferta e procura, muito produto no mercado. Sem procura desse produto, você tende a ter uma baixa do preço, tá? Para vocês terem ideia, o Brasil chegou a produzir, só o Brasil, no início do século XX, mais de 3 vezes a quantidade de café consumida no planeta, tá? Eu não estou falando consumida no Brasil, estou falando consumida no mundo. E não se esqueça que o Brasil não é o único produtor de café do mundo, tá? A gente tem diversos outros produtores de café, desde a África, Venezuela, por exemplo, o Caribe e assim por diante. Temos diversos, Colômbia, melhor dizendo, desculpa, vários grandes produtores de café, tá? Então a gente tem uma produção em grande escala, uma produção muito maior do que a gente consegue exportar. E isso, obviamente, junta-se com fatores externos, como a Primeira Guerra logo depois. Isso tudo vai gerar uma crise dentro do setor cafeeiro, por uma queda do preço do café. O café começa a cada vez baratear mais. E aí, lembre-se, vamos fazer uma analogia ali com a crise de 29 que a gente já estudou. É muito parecido, tá? Conforme você vai produzindo, jogando no mercado um monte de produto, o preço tende a cair. E é exatamente o que vai acontecer aqui no Brasil, tá? O aumento da produção cafeeira gera uma crise dentro do setor, tá? Uma crise que vai acabar tentando ser resolvida através do que vai ficar conhecido como o Convênio de Taubaté ou Governo de Taubaté, instituído em 1906, numa reunião entre os governadores de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Onde eles fizeram o que? Eles acordaram ali, né, em 1906, que o governo federal, não se esqueça que esse governo federal era presidido, né, por um representante dessa mesma aristocracia paulista, tá? Essa aristocracia cafeeira, desculpa. Ali vai ser definido o quê? Que todo o excedente de produção do café, tá, que não conseguisse ser vendido, deveria ser comprado pelo governo federal e estocado. Deu para entender? Então, vamos dar um exemplo para vocês. Vamos dizer, o Adnan tem uma fazenda de café, eu produzi aqui 30 mil sacas de café esse ano. Eu consegui vender 10 mil sacas, tá? Sobraram 20 mil sacas, eu não consigo vender. Ao invés do Adnan estocar, que era o normal, que ele produz e não consegue vender, você estoca e com o passar do tempo você tenta colocar no mercado esses produtos, tá? O que vai acontecer? Aqui vai ser determinado no Convênio de Taubaté que as 10 mil sacas o Adnan vendeu, as outras 20 mil sacas que o Adnan não conseguiu vender, vai ser comprado pelo governo federal e o próprio governo vai estocar esse produto e vender quando o mercado aquecer. Deu para entender? Ou seja, o Convênio de Taubaté, né, foi instituído, né, pelos cafeicultores, pela aristocracia cafeeira, para defender os seus próprios interesses. Ou seja, o governo federal teria que usar, né, o dinheiro do Estado, né, o capital do Estado, dos nossos impostos, para comprar o café, o excedente de produção que essa aristocracia não conseguia colocar no mercado, não conseguia vender, não conseguia exportar, para eles não terem prejuízo, tá? Ou seja, num momento onde se deveria fazer o quê? Se você tem um excesso de produção, o que você deveria fazer? Diminuir a produtividade, né? Onde já se viu você produzir qualquer que seja o produto, né, 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o mundo tem a capacidade de consumir. Era óbvio que isso ia acontecer, tá? E é óbvio também que, né, simplesmente comprando e estocando esse café, isso vai resolver o problema da superprodução? Não. Tanto não vai resolver que a gente vai ter, alguns anos depois, os próprios cafezais, ou boa parte desses cafezais, acabando sendo queimados, tá? O que aumenta até esse plano, né, de queimar parte dos cafezais posteriormente com Getúlio Vargas, tá? Por quê? Porque a única forma encontrada posteriormente para você ter o quê? Um equilíbrio do preço do produto dentro do mercado consumidor era você diminuir a produção. Lembra a coisa lá do liberalismo? Lembra? Né? A tal da mão invisível, o mercado que vai fazer o quê? Ele vai controlar a produção, ele vai controlar a produtividade.
Essa é a ideia, tá? Já que você produz muito mais do que o mundo não consegue consumir, o que foram obrigados a fazer? Destruir ou queimar boa parte dos cafezais para ter uma diminuição da produtividade, uma diminuição consequentemente da obrigatoriedade, de repente, do convênio de Taubaté ou do governo federal ser obrigado a consumir esse excedente de produtos, tá? Se o café está em crise, gente, obviamente, né, a gente começa a procurar novos produtos para exportação, tá? O Brasil agora começa a passar por uma fase de diversidade econômica, tá? A gente começa a produzir outras coisas, a exportar outras coisas. Na semana que vem a gente vai falar, semana que vem não, porque semana que vem vocês vão ter prova. Na nossa próxima aula eu vou fechar aqui a República Oligárquica e a gente vai falar um pouco sobre o início do processo de industrialização do Brasil, tá? Só que aqui ainda está dando os primeiros passos, então a gente já começa a ter um processo de industrialização no Brasil já nesse comecinho do século XX, tá? Vai se estabelecer principalmente com a chegada do Getúlio Vargas depois, tá? Mas a gente também tem uma diversidade dentro da área agrícola, como por exemplo o surto de cacau na Bahia e o surto da borracha na Amazônia, tá? No início do século XX. Cacau, obviamente, para a produção de chocolate, vocês devem saber que a Bahia ainda hoje é uma das maiores produtoras, ou é a maior produtora, de cacau do Brasil, tá? E a borracha, né, que era ali extraída das seringueiras, o látex é extraído das seringueiras ali na Amazônia, né, para ser exportada principalmente para a Europa, para os Estados Unidos e assim por diante, tá? Esses dois produtos a gente usa o termo surto, por quê? O que é o surto? Surge, cresce muito rapidamente e logo depois entra em decadência, tá? A gente não tem uma estabilização desses dois produtos como a gente teve, por exemplo, no café, tá? Esses dois produtos são produtos que entram numa grande produtividade durante um período, só que rapidamente eles entram em decadência. E tanto o cacau na Bahia quanto a borracha na Amazônia, elas vão ser responsáveis por um desenvolvimento econômico das duas regiões, tá? Muito mais, obviamente, a borracha na Amazônia, tá? Ali a gente vai ter um período onde a gente vai ter, por exemplo, a cidade de Manaus, né? Pega lá um exemplo, vamos pegar lá o Teatro Municipal de Manaus. Ele é considerado o teatro mais bonito do Brasil, tá? Por quê? Grana, foi investido ali um absurdo de dinheiro para comprar mármore azul, vindo da Itália, tudo produto de primeira linha. Por quê? Porque se tinha muito dinheiro, tá? O surto da borracha ele gerou um enriquecimento muito grande e muito rápido na cidade de Manaus por um curto período, tá? Por que por um curto período? Porque tanto o cacau na Bahia quanto a borracha na Amazônia vão começar a sofrer concorrência, tá? Da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra ela começa a produzir tanto o cacau quanto a borracha na África e principalmente, no caso da borracha, na Ásia, tá? E aí, qual é o problema disso? O problema é que a distância, né, principalmente da Amazônia para a Europa e da Ásia para a Europa, fazia com que os produtos ingleses, ou da África para a Europa, que os produtos ingleses fossem muito mais baratos e mais concorrentes. Eles concorriam muito melhor dentro do mercado do que o nosso. Além do que, a dificuldade do transporte da borracha do meio da Amazônia até chegar no porto para poder ser exportada, porque não existiam ferrovias na Amazônia, vai ser construída, né, a ferrovia Maimoré, só que ela só termina de ser construída depois que a gente tem a decadência da borracha, tá? Ou seja, a gente tem desde fatores internos, que era a dificuldade de exploração, né, desse látex dentro da floresta amazônica, o transporte desse látex até o litoral, e depois a diferença de distância entre a borracha inglesa da África e da Ásia e a borracha aqui da Amazônia faziam que a gente não conseguisse concorrer com eles. A mesma coisa, nas devidas proporções, ocorreu também com o cacau produzido principalmente na África, nas colônias inglesas na África, tá?
A concorrência inglesa vai fazer com que a gente tenha somente um surto, ou seja, um grande desenvolvimento num período e uma decadência logo depois, tá? Vocês sabem que a gente continua tendo a produção desses dois até hoje, tá? Óbvio que a gente está falando especificamente desse período. A década de 20, década de 30, também vai ser o início do século 20, tá? A gente vai ter diversas revoltas ocorrendo no Brasil. Diversas revoltas vão ocorrer no Brasil, tá? E a gente vai ter revoltas que a gente chama de revoltas rurais e algumas revoltas chamadas de revoltas urbanas. Hoje eu quero retratar bem rapidamente, sem entrar em muitos detalhes com vocês, de duas revoltas rurais que a gente vai ter nesse período, duas revoltas que vão ocorrer muito parecidas, tá? Se a gente for fazer uma analogia, elas ocorrem de forma muito parecidas, os fatores que levaram essas revoltas são muito parecidos, tá? E o desenrolar dessas duas guerras, dessas duas revoltas também são muito parecidas. A Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos, tá? Canudos todo mundo já ouviu falar bastante, vamos deixar por último. Primeiramente a gente vai falar da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado é uma guerra que vai ocorrer na região do Contestado, como era conhecida, por isso Guerra do Contestado. O que era a região do Contestado? A região do Contestado era uma região de fronteira entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina, tá? Ali no início do século XX, a gente vai ter uma faixa de mais ou menos 30 quilômetros entre esses dois estados, que vai ser desapropriada pelo governo federal para ser construída uma ferrovia, né? Uma ferrovia que foi construída pela Brasil Highway Company, a mesma que construiu lá a São Paulo Highway, que a gente viu lá dentro do Segundo Reinado, tá? Só que o problema é o seguinte, essa região já era uma região muito pobre, uma região, como todas as outras no Brasil, dominada pelas oligarquias, dominadas pelos coronéis, tá? Só que uma região muito pobre e que fica ainda mais pobre quando a gente tem o final da obra da ferrovia. Por quê? Porque a hora que acaba a obra da ferrovia, um monte de gente que trabalhava na ferrovia acaba ficando desempregado, não tendo como migrar de volta para suas regiões, se fixam nessa região que já era pobre, tá? E aí imagine o seguinte, uma região que já é pobre, um monte de trabalhador que foi para aquela região que agora está sem trabalho, aumenta a pobreza. É uma região que não pertence nem ao estado do Paraná, nem ao estado de Santa Catarina. Por quê? Porque é uma região que foi desapropriada pelo estado, tá? Pelo governo federal, ou seja, uma região abandonada, né? Tanto pelo governo estadual paranaense como o governo estadual de Santa Catarina, pois as terras foram retiradas desses dois. Uma região que não tinha, vamos dizer assim, um suporte que deveria do governo federal e uma região empobrecida por si só, que fica ainda mais pobre com o quê? Com o desemprego gerado por essa ferrovia que estava sendo construída lá. É nesse contexto todo que vai aparecer o líder messiânico José Maria, tá? O que é um líder messiânico, galera? Um líder messiânico é um cara que é um grande líder religioso que está à espera de um Messias ou que representa um Messias. No caso de José Maria, ele representava o antigo Messias da região, tá? Então, ele era visto, né, como um cara muito religioso e muito respeitado na região, que vai criar, o que vai ficar conhecido ali como a sociedade milenarista. O que era a sociedade milenarista? A sociedade milenarista era o tipo de uma fazenda onde todo mundo vivia ali, produzia ali, tipo de uma cooperativa, tá? Onde eles viviam ali e, obviamente, não pagavam impostos, eram territórios, eram terras que eram desapropriadas, que eram invadidas, melhor dizendo, tá? Onde eles viviam ali naquela terra. E aí, o que vai acontecer? Isso vai chamar a atenção de muitos agricultores, de muitos camponeses que viviam naquela região. Por que eu vou continuar trabalhando para o fazendeiro, para o coronel, se eu posso trabalhar, se eu posso viver na sociedade milenarista? Deu para entender? Guardem isso, porque vai ser exatamente a mesma coisa que vai acontecer também, né, na Bahia, aqui no Arraial de Canudos, no Arraial do Belo Monte, tá? Ou seja, a gente começa a ter uma demandada muito grande, tá?
tá? De mão de obra das grandes fazendas, né, dos coronéis para a sociedade milenarista. Óbvio que isso vai gerar uma insatisfação na aristocracia, isso vai gerar uma insatisfação na elite agrária, que pressiona o governo, iniciando-se a Guerra do Contestado, tá? Uma guerra que vai durar 4 anos e que obviamente vai ter a vitória do governo federal e praticamente o assassinato de quase todos os membros da sociedade milenarista, tá? Já aqui na Bahia, a gente vai ter a tal da Guerra de Canudos, tá? Canudos vai ficar muito mais conhecida, vai ser a batalha, a guerra mais conhecida, interna da nossa história, graças principalmente, né, ao Euclides da Cunha, que escreveu a obra Os Sertões. Para quem não sabe, Euclides da Cunha, na época, era um jornalista, tá? E ele, como jornalista, ele foi cobrir a Guerra de Canudos, tá? E Os Sertões, a obra Os Sertões, nada mais é do que as visões que ele tem, né, as impressões, melhor dizendo, que ele teve, né, de toda a guerra, de todo o acompanhamento que ele teve da guerra, né, sendo correspondente do jornal na Guerra de Canudos, na Batalha de Canudos, tá? Antônio Conselheiro, gente, também era um líder messiânico que vivia ali no interior da Bahia, tá? Passando de arraial em arraial, de cidadezinha em cidadezinha, e ali ele chegava na cidadezinha, ele fazia uma missa, convencia assim, parte da população a se juntar a ele e reformar a igreja, pintar a igreja, ajeitar, limpar o cemitério, dar uma arrumada nos túmulos. Aí ele fazia uma outra missa e ali, o que ele fazia? Ele fazia um puta de um discurso contra o Estado, tá? Contra o Estado republicano, que fique muito bem claro, tá? Por quê? Porque ele era contra o Estado laico, por ser um líder messiânico extremamente católico, ele era contra a separação do Estado da Igreja, como também era contra a instituição do casamento civil, né? Porque depois do início da República, na nossa Constituição de 91, você não era mais obrigado, como hoje, a casar na igreja, já que a gente tem a separação do Estado da religião, o Estado se torna um Estado laico, você não tem mais a obrigatoriedade de casar na igreja, você pode simplesmente fazer um casamento civil, e ele era contra, tá? Do mesmo jeito que ele pregava a volta da monarquia, a abolição da propriedade privada, e era totalmente contra a cobrança de impostos, principalmente que a gente está falando da Caatinga nordestina, uma região extremamente pobre, extremamente castigada pela seca, uma população extremamente carente, e que ele, né, via nisso que uma puta de uma sacanagem, aquela população, aquele povo vivendo naquela miséria toda e ainda sendo obrigado a cada vez mais pagar mais impostos, tá? Nesse contexto todo que a gente vai ter, né, o Antônio Conselheiro criando o que vai ficar conhecido como o Arraial do Belo Monte, tá? Quando a gente fala do Arraial de Canudos, Canudos vai ficar conhecido por Canudos graças ao Euclides da Cunha, graças aos jornais da época que chamavam Arraial de Canudos, tá? O pessoal da região, e principalmente quem morava lá, conhecia o arraial como o Arraial do Belo Monte, tá? Que vai ser construído ali nas margens do rio Várzea Barris, no interior do estado da Bahia, tá? Ali se constrói, eles começam a construir um arraial. Constrói primeiramente o prédio da igreja, e aí em volta da igreja começa a construir as estruturas das primeiras casas, tá? E a gente começa a ter, do mesmo jeito, por isso que eu falei para vocês, guardem, lembra que eu falei aqui da Guerra do Contestado? Da mesma forma que aconteceu ali no Paraná e Santa Catarina, no Contestado, vai acontecer aqui na Bahia, só que com uma proporção muito maior, tá? A quantidade de pessoas foi muito maior. Muitos sertanejos, muitos camponeses começam a debandar das grandes propriedades, começam a fugir das propriedades da grande aristocracia, dos grandes proprietários de terra, fugindo para o Arraial do Belo Monte, tá? O Belo Monte, gente, chegou a ter mais de 100 mil habitantes, tá? A cidade, o Arraial se transformou literalmente numa cidade, tá? Onde ali todo mundo tinha uma função. Ou você era agricultor, você trabalhava no policiamento, você trabalhava na limpeza da cidade.
Todo mundo ali naquele arraial tinha uma função social, tinha uma função econômica, tinha uma função dentro do arraial. O arraial era como se fosse, entre aspas, um feudo, muito parecido com o feudo, tá? Eles se fecharam ali, produziam tudo que eles tinham necessidade, e o que eles não conseguiam produzir ali, o que eles faziam? Os excedentes de produção, eles faziam trocas com as cidades vizinhas. Tá? Então, o Antônio Conselheiro, por exemplo, ele contratou um caixeiro viajante, né? Que o cara simplesmente ia até o Belo Monte, pegava o excedente de algumas coisas que eles produziam ali e levavam para cidades próximas para trocar, por exemplo, por armamento, trocar por ferramentas, trocar por, seja lá, por coisas que não eram produzidas no arraial do Belo Monte, tá? Só que se aqui no contestado, numa proporção bem menor, já gerou uma insatisfação gigantesca da aristocracia, tá? Essa debandada, essa fuga de mão de obra, né, para a sociedade milenarista, isso vai acontecer numa proporção muito maior aqui na Bahia, no arraial do Belo Monte, tá? E a gente começa a ter os grandes proprietários pressionando o governo baiano para acabar com o arraial do Belo Monte. E qual que era o principal argumento utilizado por eles? O principal argumento é que as terras foram invadidas, tá? Ou seja, o arraial do Belo Monte, ele existia dentro de propriedades do governo baiano, do governo estadual, que foram invadidas, que foram tomadas, tá? Por quê? Porque a galera vivia ali, ninguém pagava imposto, por exemplo. A terra foi tomada sem terra, como se fosse os sem terras de hoje. Os caras invadiram a terra, tomaram aquela terra, não pagam imposto e, para piorar, está roubando a mão de obra da região inteira. Porque, como eu falei aquela hora, por que eu vou continuar vivendo, trabalhando aqui para o fazendeiro, se eu posso trabalhar e viver no Belo Monte, você ter que pagar impostos e ter uma qualidade de vida muito maior, tá? É nesse contexto todo que a gente tem as expedições, as guerras começando contra o arraial do Belo Monte. 4 expedições vão ser feitas. A primeira pelo próprio governo baiano, que não consegue nem mesmo chegar no arraial do Belo Monte. Por quê? Porque reza-se a lenda, tá? Isso está lá no Sertões do Euclides da Cunha, que o Antônio Conselheiro teve um sonho, e ele diz que nesse sonho ele via 4 raios caindo no Belo Monte, e que o 4º raio destruiria o arraial, tá? E aí se faz uma analogia que esses 4 raios seriam as 4 expedições militares que ocorreram, tá? Então, como eu disse, a primeira feita pelo governo, pelo governo estadual, pelo governo da Bahia. A segunda, já feita pelo governo federal, também não consegue chegar ao arraial. E não consegue por quê? Porque, como eu estava falando, o Antônio Conselheiro, segundo as previsões dele, os sonhos que ele teve, né, das expedições, ele começa a organizar o exército do Belo Monte, tá? Ou seja, existe um exército também no Belo Monte. A população do Belo Monte vai se armar para lutar pela defesa territorial, pela defesa do arraial, tá? E aí a gente vai ter então várias expedições. A primeira expedição, a segunda expedição não conseguem chegar no arraial porque eles se defendiam muito bem. O território era de fácil defesa, eles usavam, né, o sertão, a caatinga, a vegetação, principalmente aquelas vegetações com espinhos, né, onde os caras não conseguiam, o exército não conseguia nem chegar perto, tá? Somente a 4ª expedição, tá, que foram levados canhões, metralhadoras, né, o top que se existia em tecnologia, vamos dizer assim, para a época dentro do exército brasileiro, foi levada. A gente tem todo o arraial do Belo Monte praticamente sendo destruído, toda a população, quem não fugiu, foi morto, tá? E o arraial, né, posteriormente, hoje, tá? Se a gente for pegar o arraial do Belo Monte, ele não existe. Por quê? Porque foi construído ali, né, no rio Várzea Barris, uma barragem de uma hidrelétrica, onde hoje o antigo arraial do Belo Monte está submerso, e toda essa história, vamos dizer assim, hoje está debaixo d'água. O que é o mais importante de vocês guardarem para esse período aqui? As 2 revoltas, as 2 guerras, tanto o Contestado quanto o Belo Monte, deixa muito claro que
a pobreza de diversas regiões que a gente tem no Brasil, comandadas por aqueles mesmos coronéis que a gente falou lá na semana passada, daquele regime político todo, que comandam o Estado, comandam a economia, e o Brasil passando por uma crise econômica muito grande, vai acabar gerando o quê? Diversas revoltas. Revoltas rurais. Na semana que vem a gente vai falar de revoltas urbanas, tá? A gente vai falar da revolta da vacina, a gente vai falar da revolta da chibata e a gente vai falar do movimento tenentista, que também ocorre nesse período, falando dos 18 do Forte e da coluna Prestes. Beleza, pessoal? Não sei, eu acho que foi um pouco confuso a aula de hoje, espero que todo mundo tenha entendido. Quem não entendeu, entre em contato comigo. Gente, saudade grande de vocês, um grande beijo, boa semana para todo mundo. Tchau!